Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos ver 7 plantas super resistentes e de fácil cultivo para você que não tem tempo de cuidar ou é iniciante. E vamos começar com o Ficus lyrata, uma planta pouco exigente, de muito fácil cultivo, uma folhagem linda, muito usada na decoração de ambientes. Quanto à iluminação, aprecia bastante a luz natural e quando cultivada dentro de casa, o ideal é você deixá-la próximo a uma janela, sacada ou varanda. O ficus é uma planta que gosta muito de água, entretanto não encharque o substrato, pois o encharcamento pode causar o apodrecimento das raízes. E quanto ao substrato, aprecia um substrato leve, rico em matéria orgânica e de preferência que o vaso tenha uma boa drenagem. Esse, apesar de ser cultivado em um pequeno vaso, cresceu bastante. E agora vamos para a planta de número 2, mais uma planta muito resistente de fácil cultivo. Essa é mais uma planta para você que não tem muito tempo de cuidar ou você que é iniciante. A planta número 2, eu separei essas espadas, uma planta rústica que se adapta tanto à sombra quanto ao sol. É uma planta que rende bastante, não é uma planta exigente quanto ao substrato, adubação e rega, e ainda pode ser cultivada na água. E eu sugiro que você cultive em vasos, porque quando cultivada em canteiros, no chão, ela aumenta muito. Gente, essa é uma planta considerada uma planta mística. Segundo crença popular, a espada de São Jorge tem o poder de espantar o mal olhado e proporcionar boas energias ao ambiente. Só lembrando, pessoal, essa é uma planta tóxica. Quem tem crianças e animais em casa deve ter uma atenção maior com a planta. E agora vamos para a folhagem de número 3, mais uma planta muito resistente, de fácil cultivo, uma folhagem espetacular, muito usada na decoração de ambientes. O lírio da paz é uma planta de meia sombra, porém tolera bem a sombra. E para que a planta tenha um bom desenvolvimento, o ideal é que você tenha um substrato rico em matéria orgânica. Aqui eu uso a terra comum, mais humus de minhoca ou esterco de gado. E para ajudar na floração, eu uso a torta de mamona com farinha de osso. Aqui eu tenho esse cultivado em uma lata. E quanto à adubação, você pode fazer a cada 3 meses ou quando você ver que a planta necessita. É uma planta que rende muito e é muito fácil de você fazer as mudas. As mudas você faz através da divisão de touceiras. E agora vamos para a folhagem de número 4, mais uma planta muito resistente e de fácil cultivo. Aqui eu tenho a costela de Adão, uma planta lindíssima. Essa também é uma planta ótima para você cultivar dentro de casa. É muito usada na decoração de ambientes, apesar de ser uma planta que cresce bastante. Gente, eu tenho essa aqui no quintal e tenho uma outra dentro de casa. Ela é cultivada em um vaso médio e aqui eu já tirei várias mudas. Essa é a planta mãe. Olha, ela cresceu bastante, as folhas estão enormes. A costela de Adão é uma planta epífita, ou seja, ela cresce naturalmente apoiada em árvores e possui raízes aéreas que são utilizadas para absorver água e nutrientes. É uma planta pouco exigente e muito fácil de fazer muda. A muda você faz através da estaquia do caule. Portanto, é uma planta ótima para você que está iniciando no cultivo. E a planta de número 5, mais uma planta muito resistente, de fácil cultivo. Para você que não tem muito tempo de cuidar, eu separei esse cróton maravilhoso. Uma planta versátil, muito resistente. É uma planta fácil de cultivar e exige poucos cuidados. E é indicada tanto para vasos quanto canteiros, seja ambientes internos ou externos. E esse é cultivado em uma lata. É uma planta que se adapta bem a um pequeno vaso. É uma planta multicolorida que chama bastante atenção pela coloração de suas folhagens, que normalmente variam entre os tons
de vermelho, laranja e amarelo. São plantas belíssimas que têm a capacidade de colorir e dar vida aos ambientes. E essa é mais uma planta muito resistente, de fácil cultivo. E agora nós vamos para a planta de número 6. E eu separei essa palmeira leque. Essa é uma espécie que pode ser cultivada em vasos ou ambientes internos, desde que você tenha uma boa iluminação. No jardim, o ideal é que você posicione a planta em um local bem iluminado, com luz indireta e filtrada, evitando a exposição direta ao sol. Aqui saindo folha nova. E quando adaptada, é uma planta que tolera bem o sol direto, preferencialmente o sol da manhã ou do final da tarde. Quanto ao substrato, não é uma planta exigente, é ser cultivada na terra comum. A adubação normalmente eu faço com matéria orgânica. Para fazer a adubação eu uso o mesmo adubo das folhagens: esterco de curral, casca de legumes, humus de minhoca e torta de mamona com farinha de osso. E é isso, gente. Essa é mais uma planta muito resistente, fácil de cuidar, para você que não tem tempo ou é iniciante. E agora vamos para a planta de número 7. Eu separei essa palmeira areca bambu, uma planta muito resistente e fácil de cuidar. É uma planta que se adapta bem tanto ao sol quanto à sombra ou à meia sombra. É uma planta que não precisa da luz solar direta para se desenvolver. Vai muito bem dentro de casa. Dentro de casa as folhas ficam bem verdinhas e quando cultivadas direto ao sol, as folhas tendem a ficarem amareladas. O substrato ideal é um substrato rico em matéria orgânica, substrato leve, fértil e bem drenável. É uma planta que rende bastante e é muito fácil de fazer as mudas. A muda você faz através da divisão de touceiras. E quanto à rega, não é uma planta exigente, é uma planta bem tranquila. A manutenção é apenas a poda de limpeza, retirada das folhas amareladas. Em relação à adubação, a palmeira areca não é uma planta muito exigente e você pode usar o adubo orgânico. E é isso, pessoal. Essas são as 7 plantas resistentes e de fácil cultivo para você que não tem tempo de cuidar ou para você que é iniciante. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa aí seu like, compartilhe com os amigos. Se não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Nos acompanhe lá no Instagram. E obrigada a você que me acompanhou até aqui, fique com Deus e até o próximo vídeo.